Olá, eu vou falar hoje para vocês um pouquinho mais sobre o Março Amarelo, que é o mês de conscientização da doença renal crônica. A doença renal crônica ela é uma doença irreversível e que não tem cura. Por isso é muito importante que a gente faça a prevenção ou o diagnóstico precoce. Assim a gente consegue mantê-la estável por muito mais tempo, tá? Então o que é importante a gente saber? 1 a cada 10 cães são acometidos pela doença renal, então é um nível bem grande, né? E 3 a cada 10 gatos também são acometidos pela doença renal. Então, em gatos, a prevalência da doença renal ainda é maior do que a em cães. Tem que ficar muito mais atento, então, também com os gatos. Quando manifesta os sinais clínicos, que são anorexia, perda de peso, letargia, o aumento da ingestão de água, o aumento da quantidade de xixi, esses sinais eles se manifestam na fase tardia, onde já temos lesão de 75% dos rins. Por isso, a grande importância da prevenção e do cuidado para poder diagnosticar isso precocemente, porque 75% do rim lesado, a gente já tem uma perda muito grande. Então, se esse diagnóstico for feito no começo, quando está começando a ter alterações renais, a gente vai poder manter um tratamento para esse pet muito mais tranquilo e muito mais eficaz. O que a gente pode utilizar de exames para poder diagnosticar isso de forma precoce? O primeiro exame que a gente pode utilizar é a ultrassonografia. Nesse exame, a gente vai avaliar a morfologia renal. O aspecto do rim, como ele está. Quando a gente começa a ver que esse rim já está ficando alterado, são os primeiros sinais que a doença crônica pode estar se instalando. Então a gente já fica atento. Então, dependendo do quadro, dependendo de cada caso, talvez até aí a gente já possa ter o início de um tratamento. Outro exame muito eficaz e que vai começar a nos mostrar, antes de ter alterações, às vezes até em exames de sangue, de parâmetros renais, é a urinálise, a análise da urina. Nesse exame, a gente já começa a ver uma densidade bem baixa e começa a ver perda de proteína, porque o rim já começa a não filtrar direito, não fazer o seu trabalho direito e começa a perder as proteínas que deviam ser reabsorvidas e aproveitadas pelo corpo, ele começa a jogar fora e a gente começa a ver isso na urina. Então, esse é um grande sinal para a gente de que o rim já tem alterações. E aí sim, uma época muito boa da gente iniciar esse tratamento precoce. A gente utiliza também outros exames de sangue, que a gente vai tendo uma ideia de qual estágio o seu pet está da doença renal crônica. A doença renal crônica é classificada em 4 estágios, então o ideal é que a gente consiga diagnosticá-la ainda no estágio 1 ou no máximo no estágio 2, que a gente vai ter uma eficácia muito maior do tratamento. Então, essas são as dicas que eu tenho para te dar. Preste muita atenção no seu pet. Leve ele rotineiramente a consultas com o médico veterinário. Faça pelo menos uma vez no ano um check-up com esses exames, porque você vai ver, o diagnóstico precoce vai levar a uma melhor qualidade de vida para o seu pet e uma longevidade muito maior e sem sofrimentos, tá bom? A gente quer que o seu pet fique bem, você também, por isso a gente está fazendo essa campanha do Março Amarelo, a prevenção e conscientização da doença renal, tá bom? Até mais!